Olá a todos. Então, hoje vamos falar sobre alguns artigos sobre equidade, né, nos modelos de predição. Então, o primeiro artigo que a gente vai falar é esse survey que tem Fairness in Machine Learning. Então, esse artigo é interessante justamente porque ele traz um resumo de vários outros artigos. Então, o tópico dessa parte da apresentação vai falar primeiro sobre equidade de tratamento, depois os componentes principais, medida equidade e viés, o tratamento para classificação binárias, tratamento do viés em outras tarefas, e eu vou passar rapidamente por algumas ferramentas e plataformas que tem para vocês aplicarem, criarem modelos de predição com equidade, né? E finalmente vamos concluir com alguns dilemas e questões em abertos nessa área. Então vamos falar um pouquinho sobre equidade de tratamento. Então veja só que, como a gente já falou lá no começo do curso, né, uma das motivações de você ter explicação do que seu modelo faz, como que seu modelo cria uma predição, é porque os modelos de aprendizagem de máquina estão sendo aplicados em várias áreas que têm um alto impacto social, né? O exemplo da taxa de reincidência de crimes, suporte técnico automatizado, a filtragem de candidatos para o emprego. Então, são tarefas que a gente não quer que exista alguma falta de tratamento igual, né, entre diferentes grupos. Então, eu não quero que determinado grupo étnico tenha uma predição maior de reincidência de crime somente por pertencer àquele grupo, né? Eu não quero que as mulheres recebam proposta de emprego com salário menor somente por ser mulher, né? Então, eu quero que, sendo todas as outras variáveis iguais, o tratamento seja igual. Ah, e no entanto, né, apesar de várias empresas aplicarem o modelo de aprendizagem de máquina nessas áreas bem sensíveis, né, a gente tem vários relatos, né, por exemplo, modelos que consideram negros com uma taxa de resistência maior somente por serem negros, né, então mantendo todas as variáveis fixas e alterando apenas se a pessoa é negra ou não, ela tem um aumento já na taxa de reincidência, né? Ou sistemas que acham que quem tem a pele mais escura não é atraente. Também tem sisteminhas que recomendaram cargos de menor valor para mulheres, estão mantendo tudo igual, exceto que o fato da pessoa ser mulher já recomenda algo com um valor menor de salário. Chat de suporte técnico que aprende falas neonazistas, né? Então tem aqui os linkzinhos, inclusive, para quem se interessar em saber mais sobre esses casos, né? São casos importantes e que realmente fomentam essa discussão. Devemos aplicar modelos de aprendizado de máquina em áreas sensíveis, né? Em situações sensíveis, ou caso eu aplique, que tipo de cuidado eu preciso ter? Que tipo de garantia eu tenho que fornecer para o cliente, né? São questões importantes dado o resultado desastroso que pode ocorrer devido ao uso desses tipos de modelos, né? Então, são artigos interessantes para vocês lerem com calma para fomentar essa discussão. E por que isso acontece, né? Por que esses modelos aprendem? Com certeza não foi porque a empresa que criou o modelo quis que ele fizesse desse jeito, né? Não foi essa a intenção. Mas isso acontece porque os dados que são utilizados geralmente capturam viés. E aqui um parênteses grande que a parte de coleta de dados é uma área de estudo que tem várias metodologias, tem uma teoria toda por trás para você ter todo um cuidado de pegar uma base de dados representativa que não tenha viés, né? Por exemplo, todas as eleições acontece sempre aquele grupo do candidato que está para trás falando: eu não acredito em pesquisa, eu perguntei para o meu vizinho e
ele falou que vai votar no meu candidato, então o meu candidato tem 100% de voto, né? No entanto, as análises estatísticas para essas situações, elas têm todo um cuidado de tratamento para tentar pegar uma base de dados que minimize um erro de predição, que minimize a incerteza, minimize o viés, tá? Mas nem sempre isso é suficiente, porque às vezes o viés tá, não é causado por um erro de metodologia de coleta, mas por preconceitos acumulados ao longo dos séculos, né? Então, tanto essa história de mulheres que recebem um salário menor ou negros com maior reincidência de crime são preconceitos acumulados de dados históricos ao longo de séculos, né? Que os dados atuais não foram suficientes para mitigar o efeito desse viés, né, que aconteceu ao longo de tantos anos. E ainda hoje, né, a gente sabe que existe esse tipo de viés que está sendo inserido em dados novos, dados recentes. Então é algo que tem que tomar muito cuidado durante o tratamento dos dados para tentar detectar esse tipo de viés e eliminar, bloquear o efeito deles, né? O outro ponto, eu já falei que é a falha da metodologia na coleta e parte de definições a priori ruins. Então, você já parte de um princípio no teu modelo que já contém algum viés, tá? Então, o próprio modelo já parte de uma existência de definições a priori que já contém algum viés, algum preconceito que vai ser propagado durante o treinamento do modelo. E veja que isso não é exclusivo do aprendizado de máquina, né? Não é que a máquina é ruim. Discriminação de contratação de forma não automática tem sido estudada desde os anos 60. Então, tem vários artigos que mostram esse tipo de discriminação em contratação, novamente, não automática, que não é auxiliada por computador, né? O que causou o efeito de ter uma coleta de dados enviesada. Vários governos tiveram que criar leis anti-racismo e discriminação para poder reduzir a discriminação e o racismo, né? Então, veja que partindo do fato que existem essas leis é porque existe a necessidade dessa lei por conta de existirem pessoas ainda racistas ou pessoas que têm discriminação, que discriminam certos grupos, né? Então, o problema de viés ideológico, de preconceito, existe atualmente fora da área de aprendizado de máquina, né? Então, é meio que natural que isso seja absorvido por modelos de aprendizado de máquina. Então, a área de estudo da equidade de tratamento justamente tenta mitigar esse efeito nos modelos e até bloquear. E aqui a gente tem o mesmo problema que a gente teve quando a gente falou de modelos de explicação ou de interpretação, né? Como que eu posso medir a equidade? Como que eu posso medir que algo está tendo um tratamento justo? Como que eu detecto que tem uma injustiça no meu modelo? Né? São questões em abertos. Então, mesmo problema, a gente tem definições que são conflitantes, são subjetivas, são vagas, né? Inclusive com pontos fracos que podem ser explorados negativamente, né? Ou seja, eu posso, se eu conheço como que está sendo medida a equidade, eu posso burlar o sistema para que o meu modelo de aprendizado de máquina, que tem um viés, passe no teste de equidade, sendo que ele não deveria passar, né? Então, tem esses pontos todos que a gente já viu na parte de explicabilidade, mas a gente vai ver nesse contexto agora. Problema do consenso entre pesquisadores também, né? Mas tem um ponto específico que todos concordam, que
A fonte do problema geralmente são os dados, então boa parte do problema costuma estar nos dados coletados, seja um viés intrínseco na amostra, né, que vai ser aprendido por qualquer modelo. Então, o problema aqui não seria o modelo em si, mas a fonte de dados que ele usa para aprender. Uso inapropriado de dados também pode levar a um viés inconsciente ou até consciente, tá? Então, se a pessoa que está criando o modelo está agindo de má fé, pode gerar propositalmente um modelo com falta de equidade. A veracidade e qualidade no tratamento dos dados, né? Então você pode ter incluído dados artificiais que também, para incrementar o modelo, que também leva aquilo, ou de forma consciente você colocou dados artificiais inverídicos para propositalmente gerar um modelo com falta de equidade, né? O tratamento dos dados também não pode não ter sido feito de forma adequada. Às vezes a gente usa o mesmo dado em contextos diferentes, só que esquece de proteger certos atributos. E também pode ter sido feita alguma filtragem subjetiva, né? Então, por exemplo, vamos pensar naquele caso do reincidência de crimes. Eu posso ter coletado os dados, posso ter feito um tratamento para reduzir os dados, agrupando primeiramente os dados e depois excluindo aqueles grupos que têm baixa reincidência ou não tem crime. E nesse agrupamento de dados pode estar acontecendo um viés em que você reforça, né, o problema do preconceito, em que você vai amplificar aqueles grupos que estão sofrendo preconceito na hora do aprendizado. Um outro exemplo que eu posso pensar, deixa eu ver aqui, por exemplo, um sistema que fala o seguinte: olha, eu vou predizer qual é a qual é a intensidade de uma ronda policial em um certo bairro, né? Ou seja, eu estou tentando predizer a quantidade de crime que vai ocorrer em certo bairro para reforçar o patrulhamento policial naquele bairro. Só que o que acontece nesse modelo? Você aprende o modelo através de um certo base de dados, né? Que vai falar que essa região, essa e essa aqui, tem uma incidência muito alta de crime. Como consequência, você vai reforçar o policiamento ali e o crime vai migrar, né? Então isso também pode acontecer durante o tratamento dos dados e você não perceber essa mudança cíclica em que a predição causa uma mudança nos seus viés, né? Então vamos lá, falar dos componentes principais. Então aqui tem uma visão de alto nível sobre os passos para você criar modelos justos, né, de aprendizado de máquina. Então você tem aqui a parte de pré-processamento dos dados, a parte da geração do modelo e a parte da predição, né? Onde que você pode intervir para tentar minimizar o problema de falta de equidade? Nas três partes você pode fazer em uma das três partes ou em combinações dessas partes. Então você pode intervir na parte do pré-processamento dos dados para você tentar tornar a base mais equalitária, né? Você pode restringir a geração do seu modelo para que ele proteja certos atributos que não tenham preconceito contra esses atributos, esses grupos. E também você pode usar numa etapa de pós-processamento. Após gerar o modelo, você tenta mitigar o efeito, utilizando métricas de equidade, que a gente vai falar daqui a pouco. Uma ideia é você fazer uma escolha de variáveis sensíveis ou protegidas, né? Então, um conceito bem importante nesse tratamento é você verificar que certos atributos eles são sensíveis, devem ser protegidos. E isso porque eles correspondem a características pessoais ou de grupos minoritários, né? E que precisam de uma atenção maior na hora de gerar um modelo de predição para que não ocorra um preconceito. Então, algumas dessas variáveis, por exemplo, gênero, né? Então, aquele caso masculino feminino, você pode falar: vou remover o gênero da minha base de dados para criar um modelo de contratação, né?
Etnicidade, então eu posso tirar a etnia da pessoa da base de dados para aquele caso da reincidência de crime. Posso tirar o local de residência, a idade, né? E reparem que existem algumas variáveis que não são diretamente correspondentes a grupos minoritários, mas estão relacionados, né? Um exemplo aqui é o local de residência. Por quê? Porque grupos étnicos, eles costumam, em certos países, costumam se concentrar em certas regiões, né? Então, às vezes você conhecendo o local de residência, você consegue determinar o valor dessa variável aqui. Então, como consequência, você não tem apenas que proteger essa variável, como todas as outras que conseguem predizer essa variável, né? Então, uma vez que você identificou essas variáveis, vem a questão do tratamento, né? Então, eu vou eliminar essas variáveis da base de dados? Será que é suficiente? Ou eu uso essas variáveis para determinar alguma restrição? E além disso, tem essas variáveis que podem ser utilizadas para identificar o viés, né? Então, se eu percebo no modelo de predição que a variável gênero é importante para o modelo de contratação, então ele tem algum viés ali, né? Então, eu posso identificar isso a priori, posso identificar isso a posteriori através de explicadores de importância de variáveis, né? E novamente, então, a identificação das variáveis não é uma tarefa simples, porque além da lista, que é muito óbvia que eu mostrei anteriormente, né, tem diversas variáveis que elas são correlacionadas ou carregam a mesmíssima informação dessas variáveis protegidas, né? A gente chama de variáveis proxy. Então tem toda uma área de pesquisa sobre privacidade de dados, né? Que pode ser bastante útil para essa área, porque a área de privacidade de dados ela tenta entender e desanonimizar bases de dados anônimas utilizando as variáveis fornecidas, né? Então, essa área de pesquisa ela fala o seguinte, olha, nessa base de dados que é anônima, tem alguma variável que identifica o que são essas variáveis? Né? Então, isso pode ser utilizado, o estudo dessa área pode ser utilizado para tentar identificar essas variáveis proxy, né? Geralmente eles usam modelos baseados em grafos de interação entre as variáveis para tentar determinar tais variáveis. Então aqui tem alguns exemplos de proxies bastante comuns, né? Então, dado a variável sensível gênero, alguns proxies possíveis nível de educação, o ganho que você tem salarial, né? A ocupação, palavras-chave que são geradas por usuário, por exemplo, em mídia social, em currículo, nível universitário, ou curso que você usou, que você cursou, né? Ou horas trabalhadas por semana. Né? O que acontece nessas variáveis proxy? Né? Então vamos pegar, por exemplo, gênero e nível educacional. Se você pegar dados muito antigos, o que acontece? As mulheres não podiam ter acesso a um nível educacional acima de certo ponto, né? Seja até certo ponto por não ser permitido ou por não ser socialmente aceitável, né? Então tinha toda a pressão social em que a mulher chegava em certo ponto e pronto, não podia mais fazer mais nada além daquilo. Então o que acontece? Com dados antigos, você acaba capturando essa informação de gênero através dessas variáveis aqui. E ainda hoje isso acontece, claro, em menor nível, só que é uma mudança muito gradual, né? Então, embora tenha melhorado bastante nesse fator, ainda existe uma tendência para que as mulheres sejam dona de casa, o que vai fazer com que a base de dados tenha um viés, né? Talvez conforme essa tendência vai sendo reduzida, conforme o viés no mundo real, a falta de equidade no mundo real seja reduzido, no futuro talvez a base de dados não tenha tal viés, né? E você não consiga
não precise identificar essas variáveis proxy. Mas, por hora, isso é importante que você verifique antes de criar um modelo de predição. O estado civil, né, também pode ser previsto através de nível da educação, de renda, né? A raça também pode ser determinada por dados de crimes, né, dados de crimes, o CEP também da pessoa, porque representa a região que ela mora, né, como eu falei. Então, em certos países tem um agrupamento de pessoas de uma mesma etnia em torno de um mesmo CEP, e assim por diante, né? Então a gente tem várias variáveis que a princípio parecem inofensivas, mas elas carregam essas informações dentro delas e a gente tem que tomar cuidado, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a ideia de pré-processamento. Então o pré-processamento parte da ideia, né, que grupos minoritários estão subrepresentados e causando um desbalanceamento em relação a outros grupos, né? Então eu posso tentar alterar a distribuição desse grupo com sobre ou subamostragem ou criação de métodos artificiais, né? Posso criar transformações no dados que remove a discriminação. Então tem vários métodos que eu posso fazer no pré-processamento dos dados para que eu tente resolver esse problema, né? Em processamento, ou seja, quando eu vou tratar a equidade na criação do modelo, eu posso incorporar uma função de perda, ou uma regularização na função de custo, né, na função objetivo. Eu posso aplicar uma otimização multiobjetiva, então um objetivo é a acurácia e outro objetivo é uma medida de equidade. E no pós-processamento, né, eu posso tentar ajustar a predição do modelo para se tornar mais igual, né, mais justo. Então eu posso, por exemplo, utilizar as ideias dos explicadores agnósticos, né, para acoplar na saída do modelo caixa preta um ajuste de equidade na decisão, né? E também pode ser utilizado para identificar e corrigir falta de equidade, né, mesmo quando eu utilizei variáveis proxies. Também tem o pré e pós, né? Então o pré e pós-processamento tem a vantagem que eu não preciso mudar o algoritmo de criação do modelo, né? Lembrando que o em processamento eu tenho que alterar a forma de treinamento do modelo para incorporar essa informação na função de custo, né? Ou criar uma função multiobjetiva. E isso faz com que a gente possa usar as ferramentas existentes. Então eu posso pegar, sei lá, o scikit-learn, aplicar o meu modelo e somente fazer o tratamento no pré e no pós, né? Por outro lado, tanto pré como pós reduzem a interpretabilidade do modelo, né? Mesmo quando a gente usa explicadores agnósticos, porque ele altera a saída. Então eu passo a não explicar mais a saída do modelo, mas a saída do ajuste que eu fiz no modelo, né? E você alterar a saída do modelo pode ter implicações jurídicas, principalmente agora que você tem uma regulamentação lá na Europa em relação à equidade de tratamento nos modelos de aprendizado de máquina, direito à explicação, né? Se você está alterando a saída do modelo, você pode estar infringindo alguma regra porque você está burlando algum sistema, né? Então você tem a explicação do sistema e você alterou a saída do sistema, o que torna a explicação inválida, né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Então agora vamos falar um pouquinho sobre como medir a equidade. Então vamos lá. Para incorporar o critério de equidade na criação do modelo, a gente tem que ter uma formulação matemática, a gente tem que formalizar o conceito de equidade. E tem várias propostas para a gente tentar medir isso matematicamente, só que essas propostas elas não têm muita coerência de notação, faz uso de interpretação subjetiva do que é equidade, então é o mesmo problema de explicação, não tem uma função que todo mundo concorda que é isso daqui vai medir e está correto, né? As propostas que fizeram até então, né, elas são agrupadas nesses 5 tipos, né?
que é paridade estatística, em que cada grupo tem que receber uma fração igual da saída positiva. Veja que aqui eu não estou falando que a base de dados tem uma proporção igual de cada grupo. Eu estou falando que a saída positiva tem que ser igual para cada grupo. Por exemplo, decisão desfavorável no julgamento de criminosos. Eu quero que as variáveis protegidas, os grupos protegidos, tenham uma mesma fração de saída em que eles são condenados do que grupos não protegidos, tá? Proporcionalmente falando. Isso ajuda a equilibrar um pouco o sistema, né? Impacto da desigualdade, quando eu capturo se os resultados são muito diferentes entre grupos diferentes, né? Então, olha, a distribuição dos resultados de um grupo X e do grupo Y está bem diferente. Então, tem algum impacto aqui nesse grupo que causa essa desigualdade. Igualdade de oportunidade, então, parte do pressuposto que todos os grupos têm a mesma oportunidade de ter uma saída positiva. Calibração, em que a taxa de falso positivo entre os grupos tem que ser iguais, né? Ou seja, eu tenho que errar igual entre todos os grupos, não posso errar mais para um certo grupo. Isso cai de novo naquela reincidência de crimes, né? Porque o que está acontecendo, o que pega principalmente naquele modelo? É o falso positivo, é você falar, olha, condena esse cara aqui e ele não deveria ser condenado, porque ele é inocente. Só que por pertencer a um grupo étnico, ele foi condenado injustamente. Então, o que eu estou falando aqui é que, pelo menos, eu tenho que garantir que a taxa de falso positivo entre os grupos distintos tem que ser igual. Se eu estou errando para esse grupo, eu também tenho que errar para esse aqui, né? Idealmente, eu não vou errar nunca, lógico, né? Só que, pelo menos, eu estou falando que o erro não é motivado pela variável protegida, né? E a equidade contrafactual, né? Então, uma decisão é justa para o indivíduo se coincidir quando alteramos somente as variáveis protegidas. Então, se eu tenho uma decisão positiva para um certo indivíduo, não vai ser condenado. E eu alterar apenas as variáveis protegidas, eu tenho que continuar não condenando. Porque senão ele está causando um viés, né? Bom, vamos assumir um classificador binário, tá? Que utiliza variáveis sensíveis S. Y é o resultado da predição, é binário, é uma variável binária. E R é uma pontuação de qualidade do classificador, né? Que seria a acurácia dele, por exemplo. E aí a gente tem as seguintes desideratas, né? Que é a independência, então a pontuação tem que ser independente do grupo, definido por S. Então vamos pensar... A partir desse momento eu vou exemplificar com gênero, porque é mais fácil porque só tem dois grupos, né? Então nesse caso, né, homem masculino e feminino, né? Claro, tem outros grupos, mas aqui eu estou fazendo apenas uma simplificação para ajudar um pouco a gente a entender como é que funciona isso daqui. Então a independência ela fala o seguinte, olha, se eu tenho uma acurácia de 80% para os homens, eu quero também ter uma acurácia de mais ou menos 80% para as mulheres também. Ou seja, o índice de acerto tem que ser igual para os dois, né? A separação, ela fala, olha, a pontuação R tem que ser independente do grupo definido por S quando condicionado a um Y, né? Então ele altera um pouquinho isso daqui. Então ele fala o seguinte, olha, a acurácia, né? A acurácia, vamos pensar, deixa eu dar um exemplo de problema de predição envolvendo o gênero masculino e feminino. Digamos que seja a saída do sistema seja contratado ou não contratado, tá? Então, a acurácia do nosso modelo tem que ser independente do grupo definido por S quando eu condiciono em um resultado Y. Então, se eu falo assim, olha, vou estudar os casos em que o modelo fala para contratar o nosso candidato, né?
A acurácia tem que ser independente tanto para homens quanto para mulheres, tem que ser a mesma ali, né? Tem que ter o mesmo valor, ou bem aproximado, né? E aí eu faço de novo, vamos ver agora quando eu faço com y igual a zero, não contrata. A acurácia também tem que ser igual para os dois, né? Então aqui é uma melhoria em relação à independência, em que eu consigo verificar mais a fundo como é que se comporta nas diferentes respostas, né? E finalmente tem a suficiência, em que o variável alvo é independente do grupo definido por S quando condicionado a R. Então faz uma troca aqui, né? Então ele fala o seguinte, olha, para as predições, para um conjunto de predições que ele tem 100% de acurácia, seleciona um conjunto de predições com 100% de acurácia, o resultado de Y da predição tem que ser independente do grupo definido por S. Tá? Então eu não posso ter um caso que, por exemplo, quando eu pego as predições que têm 100% de acurácia, para o masculino, para a variável masculino igual a 1, ele tem, ele sempre contrata, e para variável masculino igual a 0, ele contrata só em 50% das vezes. Então tem uma desigualdade aqui. Aí eu vejo a acurácia é 80%, o que acontece? Então eu tenho que condicionar essa acurácia ao grupo, né? E tem que ser independente da variável alvo. Então vamos lá, paridade estatística, né? Agora eu estou vendo esses grupos de medidas de equidade. Então cada grupo tem que ter a mesma probabilidade de uma classificação positiva. Então aqui simplesmente eu meço pelo seguinte, olha, probabilidade de ter uma resposta, o meu modelo dá uma resposta 1 para o grupo I tem que ser a mesma para o grupo J, né? Então a probabilidade tem que ser igual, ou próxima, né? Muito próxima. Eu tenho também o impacto da disparidade, que ao invés de ver a igualdade eu faço uma razão entre as saídas positivas, né? Entre o grupo majoritário e minoritário. Idealmente isso aqui vai ser 1, porque o que eu quero é que seja igual, né? Mas aí eu consigo também medir o quanto que está sendo injusto com um certo grupo. Equidade de oportunidade, que eu vou medir a taxa de verdadeiro positivo é igual entre os grupos. Então eu falo o seguinte, olha, probabilidade de eu ter uma predição igual a 1, dado que a saída é realmente 1, e eu estou no grupo I, tem que ser igual a predição igual a 1, dado que a saída é 1, eu estou no grupo J. Equidade de chance, que é similar ao anterior, mas também verifica falsos positivos. Então, esse aqui é o anterior. E além disso, esse aqui, quando a minha predição é igual a 1, mas a saída correta é 0, também tem que ser igual. Equidade de acurácia, né, que vai medir a similaridade em acurácia entre os grupos. Então, a acurácia é medida, né, como a soma das probabilidades de você acertar a saída correta, né? E ela tem que ser igual entre os diferentes grupos. Peraí. Aqui. Equidade de acurácia condicional, que vai condicionar a acurácia em relação ao valor verdadeiro. Então ele fala aqui, olha só, vamos ver. Probabilidade de y igual a 1. Veja, aqui é o contrário, né, desse aqui. Esse aqui é a probabilidade de eu falar que é 0 e ser realmente 0, falar que é 1 e realmente ser 1. E aqui é o contrário, é a probabilidade de ser 1 e eu falar que é 1. E a probabilidade de ser 1 e... de ser 1 eu falar que é 1 para o grupo I e para o grupo J, tem que ser igual. E a probabilidade de eu falar que é 0 e ser realmente 0 para o grupo I tem que ser igual à probabilidade de ser 0 e eu predizer o 0 para o grupo J. Tá? Então, é o inverso ali, né, do que eu estou fazendo na condicional. Equidade de tratamento, que mede a razão entre as taxas de falso negativo e falso positivo. Então, a quantidade, a razão entre falso positivo, né? Então, eu falei que é 1 e é 0, falso positivo, e falso negativo, que eu falei que é 0 e é 1.
tem que ser igual entre os dois grupos. Equidade de desincentivos, né, que mede a diferença entre as taxas de verdadeiro e falso positivo. Então aqui ele fala o seguinte, olha, para o grupo I eu calculo a probabilidade de acerto da classe positiva, é a probabilidade de um falso positivo, de eu falar que é uma classe positiva e não é. E tem que ser igual para o grupo J também, né? Por que isso aqui, né? Isso aqui vai falar o seguinte, olha. Toda vez que eu falar que é positivo, né? Toda vez que eu falar que é positivo e for positivo, eu vou subtrair toda vez que eu falo que é positivo, mas não era positivo, né? Isso aqui está pensando no seguinte, imagina que o grupo GI são masculino e GJ é feminino, tá? Se isso aqui acontecer com uma frequência maior do que isso aqui, né, vai causar uma desigualdade, ou seja, mesmo que o índice de verdadeiro positivo seja igual entre os dois grupos, pode ser que eu favoreça os homens, fazendo com que eu erre mais a favor dos homens. Que eu fale, olha, eu não deveria contratar esse cara, mas eu vou contratar porque ele é homem. E não acontecer a mesma coisa aqui, né? Então é isso que ele está tentando medir, incorporar na equidade. Equidade de oportunidade proporcional, que mede a equidade quando eu fixo um valor de um certo atributo. Então eu falo aqui, olha, a probabilidade de eu ter uma saída maior ou igual a um certo limiar. Aqui eu já não estou olhando bem para uma saída binária, pode ser uma saída contínua. Dado que eu estou no grupo I, né, o resultado deveria ser menor que esse valor, e eu fixei esse valor de um atributo A como um azinho, algum atributo de controle, né, que ajuda a verificar se existe essa relação. Por exemplo, eu posso falar, olha, dado que todos os atributos são iguais, exceto os atributos de gênero e os proxies de gênero, eu vou verificar se tem alguma diferença na probabilidade de erro, né? Aqui ele está medindo o erro, estou predizendo algo maior ou igual a tal e ele na verdade deu menor do que tal. Equidade no teste, ou seja, se duas pessoas de grupos diferentes possuem a mesma pontuação, tem que ter a mesma probabilidade de predição positiva, né? Então aqui, lembrando o que é o S, né? Vamos voltar aqui para o comecinho. O S são as variáveis sensíveis, né? Então, cadê aqui? Aqui. Então, se a probabilidade de eu ter uma saída Y, aqui não é a saída do modelo, aqui é a saída verdadeira, né? Dado que eu estou tornando fixo algumas variáveis protegidas e eu estou tratando do grupo I, tem que ser a mesma probabilidade nas mesmas condições para o grupo J, tá? Então, veja que aqui eu vejo na base de dados, não no modelo de predição. Então, isso pode ser usado como um pré-processamento, né? Balanço entre classes positivas e negativas, então eu espero a pontuação iguais entre grupos. Então, o valor esperado quando eu fixo as variáveis protegidas para um certo valor, né? Dado que a saída é 1 e eu estou no grupo I, tem que ser igual quando a saída é 1 e eu estou no grupo J. E da mesma forma, quando a saída é 0 eu estou no grupo I e estou na saída 0 eu estou no grupo J. E aí tem também esse índice generalizado de entropia, que faz a diferença entre a predição individual em relação à acurácia média de predição. Então, aqui já envolve um pouco da acurácia, né? Aqui, deixa eu ver o que representa cada parte aqui. Eu tenho uma base de dados com N pontos, tá? Vou ter que olhar o paper aqui para ver o que significa essas variáveis. Então aqui é o seguinte, N é o número de pontos na minha base de dados, alfa é um parâmetro de ajuste do nosso critério para falar assim, eu quero algo com
que o critério da equidade tem uma importância maior ou menor, tá? É um valor entre 0 e 1, né? 1 é uma importância máxima. BI representa, ele vai ser 1, ele representa o y de predição menos o y real mais 1. Então, ele vai ser 1 caso ele tenha acertado, né? E vai ser... Deixa eu ver se é a predição. Peraí. Então, vamos ver aqui. É a predição menos o resultado real mais 1. Então, se forem iguais, eu acertei a predição, ele vai ser 1. Se forem diferentes, né? Então pode ter o caso em que y chapéu é 1, eu disse que é 1 e na verdade era 0. Nesse caso vai ser 2. E no outro caso vai ser 0, né? Que vai ser 0 menos 1 mais 1, 0. Então, quando eu errar, pode ser tanto 2 como 0 o valor. E o Mi é a média desse valor de BI, né? Então aqui ele está escalonado pela média. Então aqui eu faço para cada ponto, eu vou ter esse índice aqui, né? Se acertou vai ser 1 sobre a média dos valores, né? Vamos fingir que o alfa é 1 para facilitar. Então digamos que ele acertou sempre, né? Então aqui ele vai dar 1 e a média é 1, menos 1, 0. Então ele vai dar 1, 0 por causa da acurácia média, né? Que ele tem uma acurácia máxima, então aqui ele vai dar um valor 0. Agora, se ele errar sempre para um dos lados, né? Então vamos dizer, errou sempre para o lado que vai dar o PI igual a 0. Aqui vai dar 0 menos 1, vai ser menos N no total, né? Menos N dividido por N, que vai dar menos 1. E se errou para mais 2, vai ser 2 menos 1. Né? Aqui eu estou tratando dos casos extremos, em que ele sempre errou para o lado que vai dar o BI igual a 2. Né? Então, vai ser 2 menos 1, que vai dar 1, e no final vai dar N dividido por N, que vai dar 1. Então, pode ser menos 1, 1 ou 0. Então, vai falar para onde que ele está causando um erro de predição. Né? Isso aqui é uma fórmula geral para verificar se tem algum desbalanceamento na predição, né? Tá errando mais para um lado ou para o outro. E tem o caso especial, né? O índice de Tail, que faz o alfa igual a 1, que se resume a isso daqui também, né? Então, o BI sobre Mi, aqui está aparecendo mais a fórmula de entropia, né? Log de BI sobre Mi. Agora vamos falar um pouquinho sobre como a gente trata o viés em classificação. Embora a gente tenha uma predominância de métodos que são pré e pós-processamento, né? Tem vários... Não, desculpa. Tem uma predominância de métodos de pré e em processamento, né? E tem vários métodos que usam mais do que uma forma de processamento para tentar manter a equidade. Então, a maior parte da literatura se concentra no pré e no em, não no pós. E tem aqueles híbridos, né, que chegam a misturar o pré com o em para ter uma maior equidade, né? E eu vou falar alguns dos métodos utilizados. Então tem o blinding, que é um método de pré-processamento, né, que simplesmente eu descarto as variáveis relacionadas a um grupo protegido, tá? Esse método, a gente já sabe dos métodos de explicação agnósticos, que quando a gente remove variável, geralmente a gente perde a acurácia, né? Então esses métodos geralmente têm uma redução na acurácia do modelo, mas pelo menos o modelo não vai aprender a usar aquelas variáveis protegidas, porque elas não existem, né? Tem que ter um cuidado especial com proxy para você ter certeza que tirou todas as variáveis que esconde falta de equidade. E aí você tem que verificar se a redução na acurácia é aceitável para continuar utilizando o modelo, senão você tem que usar uma outra técnica de proteção. Tem os métodos causais, que tentam usar relações causais para tentar identificar essas dependências entre variáveis sensíveis e não sensíveis, e a partir daí identificar as proxies,
né? E isso é um método que pode ser usado em conjunto com outros também, né? E pode ser utilizado também para adicionar transparência nas decisões, né? Então ele pode falar o seguinte, olha, o meu modelo está fazendo essa predição e essas variáveis aqui estão causando essas daqui, que estão causando o alfa, né? Então você tendo esse mapa causal, você consegue ter pelo menos um conhecimento maior sobre onde pode estar tendo uma causa de falta de equidade. E alguns estudos usam essa relação causal para tentar reparar a base de dados, né? Tentando remover e inserir amostras. Então, o que acontece? Eu sei que essa variável está causando essa aqui. Vou criar dados artificiais que faz com que isso não ocorra, não tenha esse efeito, para eliminar esse efeito. E aí eu vou treinar novamente a base de dados, que não vai ter, ou vai ter um efeito menor de desigualdade, só que talvez mantenha uma acurácia relativamente alta, né? Então, tem alguns testes iniciais que são favoráveis, só que é uma análise muito custosa, porque modelos causais dependem de um estudo bastante demorado, criterioso, não é algo que pode ser automatizado, então não é sempre o caso de ser utilizado. Análise de subgrupo, que você tem uma amostragem de subgrupos, e que geralmente é utilizada para corrigir a base de treino, né, tentando eliminar os vieses, né, ou até identificar grupos que têm desvantagens na classificação. Então, por exemplo, eu posso fazer um oversampling em regiões que são próximas de uma fronteira de decisão. Estou numa fronteira de decisão aqui que, se eu mudar um pouquinho as variáveis, ele passa de classificação 0 para classificação 1 e vice-versa, né? Eu posso tentar fazer um oversampling naquela região em grupos específicos para que tenha um equilíbrio, né? Porque o que acontece nessas fronteiras? Geralmente a culpa de uma falta de equidade está na fronteira. Porque se o ponto está bem longe da fronteira, é porque os outros atributos causam uma certeza maior na sua predição positiva ou negativa. Então tem outros fatores ali que estão contribuindo para a predição. Quando você está na fronteira, pode ser que o que acontece é que essa fronteira é o que está tendo viés. Dois candidatos que são igualmente interessantes para a empresa, mas um é do gênero masculino. Então isso causou a mudança de uma região de 0 para 1 na fronteira, né? Uma outra possibilidade também é o chamado decoupled classifiers, não? Ou seja, você cria um classificador para cada grupo. Então você tenta mitigar o viés para, ok, vou aprender só para esse grupo, para o gênero masculino, para o gênero feminino, né? E aí eu posso aplicar outras técnicas para complementar. A técnica de transformação, ele tenta aprender uma nova representação dos dados de forma a remover o viés. Essa transformação pode ser feita na fase do pré-processamento, então pega os dados, transforma, depois gera um modelo de predição. E também pode ser feito pode ser feito num pós-processamento, né? Que eu posso aplicar no própria saída da predição para poder verificar como que eu vou representar os dados, como que eu vou transformar os dados, tá? Os dados transformados, eles têm um probleminha aqui, não pode diferir muito do original, porque corre o risco de ter um preditor que não vai funcionar como deveria, tá? E a gente vai perder a interpretabilidade, né? Porque a gente vai ter variáveis que vão ter um significado completamente diferente. Então, esse não é uma das melhores formas, embora seja interessante porque a gente pode treinar uma rede neural de transformação de representação para que ele elimine o viés, né? Só que isso é caro e isso perde a interpretabilidade. Aí eu não vou poder verificar se continua tendo viés, né? Então eu meio que vou ter que confiar que a transformação funcionou. Tem a técnica de relabeling e perturbation, que talvez seja a mais popular atualmente, né?
que ele altera a variável dependente para algumas amostras. Então, eu pego algumas amostras de variáveis protegidas, pego ali, olha, tem essas amostras de gênero masculino que estão na fronteira de decisão e eu falo que eu não devo contratar, tá? Fazendo com que o modelo tenha uma fronteira de decisão um pouco mais igualitária, né? Posso alterar a distribuição de uma ou mais variáveis da base de dados também. Como pós-análise, posso identificar problemas do modelo, fazendo uma análise de sensibilidade, por exemplo. Então, eu causo perturbações na entrada para verificar o quanto que muda na saída. Só que tem esse problema de que causa problemas jurídicos, né? Quer dizer, alguém pode falar, olha, eu não fui contratado nessa empresa porque eles mudaram um pouco a base de dados, não está refletindo a realidade, né? Mesma coisa para reincidência de crimes. Eu posso alegar, olha, vocês perturbaram a base de dados, agora eles falaram que a minha pena tem que ser maior do que deveria. Então ele pode sempre culpar o processo da perturbação e a gente não pode contra-argumentar porque não necessariamente a gente vai ter ferramentas necessárias para identificar ou garantir que a perturbação não causou mais problema do que solucionou problemas, né? Outra técnica é o reweighting, que você muda o peso das amostras, né? Então eu faço uma ponderação nas instâncias, eu posso tanto aumentar a frequência de ocorrência de algumas instâncias de interesse, mulheres na fronteira de decisão que são contratadas, eu duplico algumas dessas instâncias. E aí o modelo vai aprender pensando que isso aí tem uma importância muito grande, né? Posso manipular a importância de instâncias sensíveis, posso tentar incluir fatores de estabilidade do classificador para que perturbações pequenas na variável de entrada não altere a predição, né? Esse tipo de técnica costuma ter uma acurácia melhor que o blinding e o relabeling, só que ele pode ainda manter algum viés, né? É difícil você saber o quanto que você tem que fazer esse tipo de manipulação para que você tenha eliminado o viés por completo. Regularização e restrição. Então, eu tenho o caso em que os algoritmos de criação de modelos geralmente são baseados em otimização de uma função de custo. Eu tento minimizar um custo, né? E aí eu posso adaptar essa função de custo para acrescentar um termo de regularização penalizando modelos que têm falta de equidade, tá? Para isso eu tenho que definir um critério que mede o quão desigual é o modelo. Só que o que acontece? Muitas das funções para avaliar esse critério pode não formar uma otimização convexa, o que torna o processo de otimização mais complicado para chegar num ótimo, né, num ótimo de interesse. Nem todas as medidas de equidade são afetadas pela regularização, então o fator de regularização pode ter que ser diferente para cada medida de equidade, se eu escolher mais de uma. A escolha de termos e fator de regularização pode alterar bastante o resultado, então dependendo da função de equidade e do fator de regularização que eu estou usando, eu posso ter uma mudança muito grande no nosso modelo, pode ser uma mudança negativa também. Então também é uma solução meio complicadinha, né? E uma outra forma é você utilizar métodos de otimização com restrição. Então eu modelo a equidade como uma restrição. Então eu posso falar, olha, eu quero encontrar um modelo que minimize o custo, mas que o modelo tenha diferença de predições positivas entre grupos sem muita diferença, né? Ou menor que um limiar. Então eu falo assim, olha, esse modelo eu quero encontrar o ótimo local da minha função custo, dado que esse ótimo local respeita que a probabilidade de predições positivas entre os homens e as mulheres seja muito próxima, seja menor que um limiar. Só que otimização com restrição acrescenta ainda mais na complexidade do modelo de busca, causa um custo maior e uma dificuldade maior para atingir o ótimo, né?
Outra forma são os modelos adversariais, que eles criam dois modelos, um modelo de predição e um modelo que tenta encontrar um contra-exemplo em que mostre que o modelo de predição tem um viés. Né? Então, o que ele faz? Criei um modelo de predição. Cria um modelo que tenta encontrar entradas que esse modelo vai causar um viés. Uma vez que eu tenho esses exemplos que causam viés, eu vou criar um novo modelo usando estratégias de pré-processamento, ou seja, eu pego esses dados que causam viés e incorporo na base de dados com um tratamento para que ele tire o viés do modelo, aprendo um novo modelo e repito. Né? Eu repito esse ciclo até que o modelo adversarial não consiga encontrar um contra-exemplo. Problema, os modelos adversariais atualmente não são tão estáveis ou confiáveis, né? Tá tendo bastante evolução nessa área, mas talvez não seja o suficiente para essa aplicação. Também posso fazer um ajuste de limiar para cada grupo. Então lembra que geralmente a predição de classificação ele retorna um valor entre 0 e 1, né? Indicando a probabilidade de uma amostra ser da uma classe positiva. E eu posso falar o seguinte, olha, toda vez que a probabilidade for maior que meio para o grupo masculino, eu classifico como positivo. Toda vez que a probabilidade for 0,3 para o grupo feminino, eu classifico como positivo. Então eu faço limiares diferentes para os dois grupos, tá? Criando uma folga extra para que o grupo que eu quero proteger tenha uma taxa de classificação positiva próxima do grupo não protegido. Tá? Bom, então com isso a gente conclui a parte de classificação. Vamos falar de outras tarefas rapidamente. Na regressão, então na tarefa de regressão a gente tem um outro objetivo bem similar da classificação, né? Em que a distribuição dos resultados seja similar entre os grupos, né? Então eu posso usar boa parte daquelas métricas de equidade da classificação, apenas fazendo algum ajuste para que eu verifique, por exemplo, olha, eu quero resultados de saída acima de tanto seja igual entre os grupos, abaixo de tanto seja igual entre os grupos e assim por diante, né? Em sistemas de recomendação, eu tenho o conceito de equidade para usuários e itens, ou seja, usuários têm que ter uma equidade de recomendação independente de atributos protegidos. Eu tenho que tentar recomendar por igual para os usuários. Eu não posso criar uma situação, por exemplo, bom, esse aqui é latino, então eu vou recomendar produtos mais baratos. Né? Então, esse tipo de proteção que eu tenho que ter na recomendação. E também dos itens, eu tenho que garantir que os itens tenham iguais chances de serem recomendados. Por exemplo, a Amazon trabalha muito com vendedores terceiros, né? Na recomendação dos itens, eu não posso ter um tratamento especial para que certos vendedores tenham uma visibilidade maior na recomendação. Eu tenho que tentar distribuir a recomendação por igual para todos os itens. Vamos falar sobre um pouco das ferramentas disponíveis, né? Então aqui tem uma tabelinha, eu não vou passar por cada item ali, né? Mas são ferramentas, projetos que vocês podem utilizar seja para processar os dados ou para avaliar a equidade do seu modelo, né? Então, por exemplo, esse primeiro aqui, AIF 360, é um conjunto de ferramentas que tem vários métodos, né, de pré, em e pós-processamento para classificação binária. Tá? Então, ele já tem vários métodos para você tentar aplicar tanto pré como pós-processamento e algoritmos de criação de modelos que já tem um critério de equidade embutido. Né? Esse Fairlink implementa várias métricas baseadas em paridade. Vamos ver um outro aqui. Esse aqui é para ferramenta de auditoria, né?
Deixa eu ver aqui, o Fair Test também é para testar, para fazer a auditoria do sistema. Vamos ver, a boa parte deles é parte de auditoria. E tem esse aqui, é o do Google, né? ML Fairness Team, que é uma ferramenta de simulação para estudo de impactos de longo período, né? Para as decisões do modelo que pode ter um viés, né? Então ele tenta verificar qual que é o impacto a longo prazo do viés daquele algoritmo. Vamos concluir agora essa apresentação com alguns dos dilemas que ainda tem nessa área. Essa área, particularmente para aprendizagem de máquina, é uma área mais recente, né? Não tem ainda muito estudo, então tem muita coisa a ser feito ainda. Então, vamos lá. Primeiro dilema é equidade e desempenho, né? Muitos trabalhos, os autores percebem que tem uma perda de acurácia quando eu adapto para equidade, porém, tem que levar em conta que os próprios dados que eu uso para validar o sistema também têm viés. Então, eu estou avaliando um modelo sem viés, num dado com viés, e pode explicar essa perda, né? Outro fator que também pode causar perda é justamente porque aquela variável tem alguma importância real, né? E aí é difícil o que pode ser feito. Talvez uma pré-processamento mais detalhado da base de dados, né? Outro dilema é a incompatibilidade entre definições, né? Então a gente tem várias definições do que é equidade, e está faltando essa discussão com a comunidade, né? Não com a comunidade científica, com a comunidade que é afetada. Porque o que acontece? Os pesquisadores estão pensando e criando essas definições de equidade com o que eles acham que é. Mas não tem uma avaliação para ver se essas definições são interessantes para o grupo que importa, né? Então falta uma avaliação para verificar. Peraí, vamos verificar com grupos de mulheres se essa definição de equidade é suficiente para com que elas se sintam menos injustiçadas. Não só se sintam, mas que sejam realmente injustiçadas. Então, falta essa ponte de ligação entre os pesquisadores da área de aprendizagem de máquina com pesquisadores e grupos sociais que estudam e vivem a situação de falta de equidade. Porque existem muitos pesquisadores da área de ciências sociais que têm esses estudos, e tem grupos também que se juntam para estudar e tentar se proteger contra esses efeitos, né? Então, esses grupos têm muito conhecimento que pode ser utilizados para tentar chegar num consenso de uma definição de equidade. Outro dilema é ter tensões com contexto e políticas, né? Então, uma crítica dessa área é que falta um engajamento com essas comunidades afetadas, tem relação com o que eu falei anteriormente, e estudos de políticas públicas, né? Então, falta essa conversa entre grupos distintos para que tenha uma convergência para um critério de equidade. Finalmente, democratização de aprendizagem de máquina, né? Então, assim como foi feito, né, com essas técnicas de aprendizado que são disponíveis para usuários de vários níveis de conhecimento, que podem ser executados na nuvem sem custo, né? Então a gente tem o Scikit-learn, a gente tem ferramentas gráficas, ferramentas web, que mesmo o usuário que não conhece muito consegue usar esse tipo de ferramenta para gerar modelos de predição. Falta esse tipo de ferramentas para a equidade, para que o público em geral possa validar, né? Nada como um público que está usando e aplicando essas teorias para verificar se isso realmente está fazendo efeito, né? Então é isso. A próxima aula eu vou falar sobre usando as explicações para poder debugar o nosso modelo de aprendizado de máquina.